Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo a essa live aqui. Esse mês, no dia 17/9, nós comemoramos o Dia Mundial da Segurança do Paciente, né? Que tem como tema esse ano o engajamento do paciente para a segurança do paciente. O seu slogan é: vamos fazer ouvir a voz do paciente. Isso é muito importante, que a gente traga isso para o nosso dia a dia, e isso é bastante interessante. Nós vamos discutir um pouco isso durante essa live, e o que esse mês nós do IBSP estamos introduzindo é que a gente quer trazer um debate, criar um espaço aqui para o debate em segurança do paciente. Esse debate, doutor Dario, é livre, aberto e transparente, tá? O mês nós teremos aqui um convidado, a primeira vai ser comigo, depois vai ser com a Karina Pires, enfermeira aqui do IBSP, e o Lucas Zambon, e assim nós vamos sucessivamente, durante 12 meses, trazer um grande convidado. E, para dar início, nós trouxemos o Dr. Dario Ferreira, que é cardiologista, um dos ícones da segurança do paciente, foi uma das pessoas que inspirou a criação do IBSP, foi o nosso presidente de honra e tem uma grande experiência com segurança do paciente. Boa noite, doutor Dario. Boa noite, doutor Branco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais no mês que é tão importante, né, para a segurança do paciente, que é a comemoração da experiência do paciente. Eu ajudei a fundar o IBSP, mas o papel teu, da Karina e do Lucas foram essencial para o crescimento dele e pelo renome que o IBSP recebeu no Brasil hoje em dia. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pelo convite de novo. E engajamento do paciente está desde a publicação do trabalho do Donaldson sobre governança clínica, lá em 97, né, na Inglaterra. Não, é super importante. Nós vamos discutir agora um pouco à noite, durante uns 40 minutos aí, vamos ver se aparecem algumas perguntas, doutor Dario, um pouco o passado, o presente e o futuro da segurança do paciente. Porque uma das coisas que eu tenho essa percepção, eu quero ver se você concorda comigo ou não, a segurança, de uma forma geral, ela não foi incorporada como um valor central na saúde. A gente teve experiência junto em alguns hospitais aí, e a gente viu que depois que sai um grupo que comandava isso, passados anos não fica quase nada. Talvez a gente tenha errado em colocar a segurança como prioridade, não como valor. Essa acho que talvez seja uma meia-culpa nossa. O segundo, que é muito difícil a gente implantar na vida real, no mundo real, as práticas de segurança. Nós vamos discutir um pouco isso. E terceira, por mais que a gente diga que houve progresso, eu não tenho a menor dúvida, a gente já identifica melhor o paciente, a gente tem farmácia clínica, mas não generalizado no sistema, o progresso tem sido muito lento. Você concorda com isso ou não? Concordo. Se você pegar a história aí da segurança do paciente, a gente começou lá em 97 com a publicação de governança clínica, podemos falar até de mais tempo atrás, né, da Florence Nightingale, do Samuel Weiss, do Coleman, de todas essas pessoas que na realidade, desde Hipócrates, né, 4 anos antes de Cristo já se preocupava com isso. Mas, enfim, nesses 20 anos, 23 anos aí, depois da publicação de Errar é Humano, a gente progrediu muito pouco, muito diferente do que fez a aviação civil, né? A aviação civil teve uma redução no número de eventos aí monstruosa nos últimos 40 anos, né? Desde da década de 70, que vem caindo o número de mortes por milhões de milhas voadas, né? E trilhões, não milhões, trilhões de milhas voadas.
E algumas coisas eu acho que faltaram, né? Faltou primeiro compreensão da alta gestão do que é segurança do paciente e da importância da segurança do paciente nas instituições. Depois, o investimento em segurança do paciente, né? E terceiro, acho que a formação em segurança do paciente. São 3 aspectos que eu acho que a gente deve levar em conta quando considera o avanço, mas não tão rápido quando a gente, quando fundou o IBSP, queria que fosse, né? Na minha vida como médico, eu sou infectologista de formação, né? Eu tive um caso em 2000 lá no hospital que a gente trabalhava junto, foi uma paciente. Eu já tinha tratado a filha de uma hepatite aguda, e a paciente foi super bem, né? Hepatite aguda, viral, quase a gente não tem nada para fazer, mas a família tinha sempre dramático. Mas a paciente teve um agradecimento enorme. E depois de um ano, a mãe dela internou. A mãe dela tinha em torno de 59 anos. Ela internou com uma pneumonia lobar intensa, que o quadro abriu com dor abdominal. Quando a gente fez a tomografia, ela mostrou. E essa paciente, ela chegou de madrugada no hospital, foi feito o diagnóstico pela dor abdominal, fez a tomografia, já se viu que tinha uma pneumonia lobar, ela foi para o andar. E essa paciente, eu mesmo avaliei essa paciente de manhã, passei visita, e eu deixei ela no andar. E ela foi progressivamente piorando, até que à noite ela entrou em insuficiência respiratória, acabou tendo que ser entubada no andar e levada para UTI. Na época nós não tínhamos time de resposta rápida e nem trabalhávamos na identificação, e ela acabou com 3 dias indo a óbito. Foi catastrófico esse caso, mas ele é muito emblemático, que foi alguma coisa aconteceu ali na minha vida que eu comecei, tem algo errado nesse sistema, na forma como a gente faz. A gente não tinha muito contato, porque na nossa formação, na residência, não se falava isso era começo de ano 2000, e isso foi um marco muito importante na minha virada. Depois de conhecer o Dr. Dario, a virada foi muito mais intensa para a questão da segurança. Mas, e assim, na sua vida profissional, teve algum evento na sua vida de gestor que você avalia assim, puxa, eu tenho uma certa, contribuir para aquele óbito? Tem, na realidade, vários, né, vários. Infelizmente, vários óbitos que me marcaram, vários óbitos e eventos dramáticos que me marcaram, assim, de uma maneira muito forte, né. Esse exemplo citar vai dar muita bandeira do qual é a instituição que eu estou falando, mas foi um evento com quimioterápico, fizeram uma dose de quimioterápico 10 vezes maior do que a dose recomendada, e a pessoa ficou com uma sequela bastante grave. Infelizmente não morreu, a instituição bancou tudo que tinha que fazer. Um outro óbito pelo clássica injeção de vincrestina intratecal, né, que é já há mais de 50 anos a gente sabe da catástrofe da injeção de vincrestina intratecal, e ainda tem instituição, na instituição que eu estou agora, no Hospital Anchieta, essa semana teve uma quimioterapia de uma criança com leucemia linfóide aguda que ia tomar quimioterapia intratecal. Eu botei tanto medo nas pessoas por isso, que eles ficaram me reportando minuto a minuto da quimioterapia e o que estava acontecendo, porque foi muito traumático. Um outro óbito por recirculação de opiáceo num pós-anestésico, que foi também uma tragédia, e acho que ligado a fragilidades institucionais grandes. Então, assim, eu coleciono exemplos aí que às vezes, um outro óbito que foi uma hiperdosagem de digoxina injetável num paciente
uma criança. Então, são inúmeras falhas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. A da Vim Cristina, eu prometo para todo mundo que nunca vai acontecer em meu hospital. Nunca. Aconteceu uma vez e nunca mais. Não, isso é uma das coisas mais importantes dessa discussão de segurança do paciente, é que os líderes têm que falar dos eventos que participaram, para que a coisa fique transparente. Nós temos que ter uma ideia do tamanho do problema. Eu acho, Dario, que a grande dificuldade nossa é saber realmente qual é o tamanho do problema, qual é o número de óbitos que eu realmente tenho no meu hospital, na minha instituição, no meu grupo, que isso nos dá uma certa clareza do problema, porque fica muito vago a forma como a gente trabalha hoje. A gente, de uma maneira geral, a gente fica pegando um relato, um outro tal, e a gente não tem a dimensão. Primeiro que o modelo de relatos de eventos adversos, como a gente faz, de notificação, ele só detecta aí 10%. Hoje nós temos ferramentas muito mais interessantes hoje, que a gente consegue identificar vários eventos com dano, muito mais rápido do que a gente, porque eu acho que a gente tem uma abordagem, eu não sei se você vai concordar, de muito reativo e retrospectivo. É como que a gente olhasse igual ao casamento, a gente só olha por que a pessoa divorciou? Com isso eu vou conseguir ter um casamento bom se eu olhar todos os divórcios. Então eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente olha muito para trás. Alguns conceitos são bem interessantes com relação a isso, no que está acontecendo agora em algumas instituições já e que com certeza vai ganhar força no futuro, né, que é a questão das organizações de alta confiabilidade e da atenção plena, né. Uma ferramenta sensacional, espetacular, brilhante, efetiva, eficaz, e que bota toda a instituição em alerta é o Safety Huddle, né, que é feito na maioria dos hospitais na manhã, em que se revisa o que aconteceu de evento adverso ou de alguma coisa que tem que ser corrigida no dia anterior, e se programa o que vai acontecer nas próximas 24 horas, né. Com certeza, os hospitais da Cora todos já praticam huddle às 8h30 da manhã, depois dos huddles setoriais, e com certeza abre muito a vista da gente proativamente, né, quer dizer, a gente vê para frente, olha, hoje vai acontecer uma cirurgia de grande porte, está tudo preparado? Ou amanhã vai acontecer uma cirurgia de grande porte, vamos nos reunir hoje com todos os envolvidos para gerenciar os riscos, laboratório, centro cirúrgico, central de material esterilizado, banco de sangue, está todo mundo sabendo o que vai acontecer e vai conseguir organizar isso para que aconteça. Então, esse é um jeito de olhar proativamente para a coisa de frente para evitar que aconteça isso, né? Realmente, ficar com um repórter é bom, não tenha dúvida que é bom. É uma medida que você pode mensurar, né? Por exemplo, teu hospital tem um óbito evitável a cada 15 dias, aí você envida esforços para reduzir isso e consegue um óbito evitável a cada 21 dias, aí você melhora mais ainda e consegue um óbito evitável a cada 30 dias, você está indo em direção ao óbito zero, né? Aí, outro dia, numa reunião da ANAP, eu perguntei para a menina ai, caramba, eu não vou lembrar o nome dela, da qualidade do sírio-libanês, se ela acreditava em dano zero, né? Se ela acreditava que a gente ia conseguir chegar em dano zero. E ela falou uma coisa que você tem uma experiência grande também, que é assim, a gente conseguiu passar um ano sem ter infecção de corrente sanguínea. E eu peguei uma aula que eu dei há 10 anos atrás, agora para dar uma reolhada, e nessa aula ele tinha 3,5, 4 por 1.000 pacientes, até 3 dias, e agora a gente passa um ano sem ter infecção de corrente sanguínea, né? Então,
eu também nutro a esperança de que a gente vai conseguir chegar a dano zero, não sei se em 5 anos, em 10 anos, mas a gente vai conseguir chegar. Bastante. Vamos voltar à questão que é bastante interessante, da questão na prática, implantar as práticas de segurança no mundo real. Recentemente, eu e o Lucas Zamboni tivemos numa instituição, uma universidade aí, e era sobre cirurgia segura, e aí o Lucas fez uma pergunta proativa lá no Trello, no Mentor, sobre quem dos cirurgiões, era só cirurgiões de São Paulo, quem fazia cirurgia com checklist. Olha, e são todos bem formados, tal. 30% não usavam. E 30%, provavelmente muito mais, não sabe de onde veio o checklist cirurgia segura, né? Não sabe qual o impacto que ele tem sobre as cirurgias, sobre a incidência de complicações pós-cirúrgicas, né? As pessoas não conhecem a publicação do Atul Gawande e tal. Mas será que isso é ainda que nós não conseguimos vencer a cultura dos cirurgiões, os capitães do navio, né? Sua habilidade e autoridade, elas estão muito mais incorporadas do que você mudar essa cultura com um checklist de cirurgia segura, de você ter multidisciplinaridade na coisa, você quebrar essa hierarquia. Eu acho que já melhorou muito, Branco. Acho que já melhorou muito do que era quando foi publicado o trabalho do Gawande. Mas a gente vendeu muito mal, né? A história do checklist cirurgia segura, os hospitais todos venderam que era uma exigência da acreditadora, não era uma coisa que reduzia a mortalidade, reduzir infecção, reduzir a morbidade, não. É que a ONA e a JCI e a Quimentum pediram para que a gente implantasse o protocolo de cirurgia segura. A gente não soube vender. E aí os cirurgiões... A gente não tem na formação universitária a segurança do paciente. Nenhum de nós teve. Agora, em algumas faculdades de medicina e de enfermagem, de fisioterapia, estão começando a trabalhar um pouco de segurança do paciente, mas ainda é muito incipiente e as pessoas não são formadas com conhecimento técnico. Se você considerar, não vou pegar tudo, mas dá uma olhada no que o British Medical Journal publicou de segurança do paciente nesses últimos 15, 20 anos. É uma quantidade imensa de conhecimento que foi publicada. Imensa, e a gente não conseguiu passar para as pessoas esse conhecimento. Então, você pega muito plano de ação em hospital, quando você vai ter um evento adverso grave, alguma coisa assim, ou você vai estudar um evento recorrente, eu já treinei meus colaboradores. Treinamento é um método fraquíssimo de prevenção de evento. Você lembra, tanto quanto eu, que a gente está na profissão há mais ou menos um tempo semelhante, que ocorriam frequentemente conexões de dieta enteral na linha venosa do paciente, não lembra disso? Já aconteceu com você, provavelmente, não? Sim, acho que aconteceu com todo mundo aqui, já viu isso. Como é que nós fizemos para eliminar esse risco? Nós montamos uma função forçada, ou seja, o conector da dieta enteral não conecta na linha venosa de jeito nenhum. Então, isso é que realmente protegeu, porque agora, na grande maioria dos hospitais, ninguém mais morre por ter dieta enteral infundida na linha venosa. E a gente tem que criar circuito fechado de prescrição, aquele protetor verdinho lá da 3M, que é para evitar a infecção de corrente sanguínea, são coisas que padronizam, melhoram as funções e que diminuem a incidência de eventos adversos, mas a gente precisa conhecer isso.
Se a gente não conhecer, não vai funcionar. Pelo que eu entendi, você falou um pouco aí da questão do conhecimento, né? Como é Uhum. que a gente trabalha esse conhecimento de segurança junto aos diretores técnicos, juntos à alta gestão? Aos CEOs, né, eles têm que ser formados nisso, tem que ouvir quem sabe, tem que chamar quem é proficiente no assunto. Eu acho que tem gente proficiente demais no assunto. Tem o IBSP, que é mega proficiente, e até fez um curso de formação excepcional. Tem o lá cara, A Rede Dó tem agora uma MBA em segurança do paciente também, que isso vai tem gerar a Sobrasp, da tem, tem a Sobrasp, está aí, super ativa, mega ativa no mercado, formando gente de monte. A gente tem que usar essas pessoas que são proficientes. E tem que falar para os diretores hospitalares, CEOs e tal, que segurança do paciente tem que ser uma prioridade, como foi na aviação, como foi na indústria nuclear, como foi na indústria petrolífera, como foi nesses. A gente tem que falar para todo mundo e não deixar de falar uma vez que tem a possibilidade. Mas, Dario, quando a gente diz assim, morrem 440 mil pessoas por ano nos Estados Unidos de eventos preveníveis, quando a gente diz que é a terceira causa de morte, isso parece comover muito pouco. Mas se eu mudar e dizer assim, você que é um cara tecnológico, hoje um celular como o Samsung ou o próprio Apple, ele trabalha com 6 sigma, né? Você tem menos de 4 erros por 1 milhão. Quando a gente fala da aviação, nós estamos falando de 12 erros por 1 milhão. Mas se eu pego 10% de evento adverso no hospital e digo que 50% é prevenível, eu estou falando de uma falha de 50 mil por 1 milhão. Qual é a indústria que admitiria esse número de falha? Nenhuma. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que sabe muito de segurança do paciente e não gosta de ser internada no hospital de jeito nenhum. Ela foge do hospital como o diabo foge da cruz, porque o hospital é muito perigoso. A Florence Nightingale dizia que provavelmente em 100 anos não existiriam mais hospitais, né? Acho que ela errou um pouco por enquanto, mas é provável. Já mudaram muito os hospitais de quando eu me formei para agora, né? Os hospitais agora só tratam de doentes mais graves. Antigamente, uma colestectomia internava, ficava 7 dias internada, agora ele tem alta no dia seguinte. Já mudaram muitos hospitais, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina, que ela está perguntando aqui, Dario, qual seria o plano de ação eficiente para evitar danos? Eu acho que o plano de ação, tem dois autores aí que são Wake e Sutcliffe, da Universidade de Michigan, que falaram muito de alta confiabilidade, né? E eu acho que o plano de ação para a gente conseguir implantar, porque, deixa eu dar só uma retornada na alta confiabilidade para que todo mundo entre na mesma página. Na realidade, na década de 60, 70, aconteceram grandes catástrofes aí no mundo, né? Vamos citar alguns exemplos, né? Chernobyl, Two Mile Island, Seveso, Minamata, a Challenger, a Columbia, todas essas grandes catástrofes do mundo aconteceram por falta de confiabilidade. Aí todas essas indústrias começaram a desenvolver sistemas de alta confiabilidade. E o Sutcliffe e a Wake, eles conseguiram descrever isso. O processo de alta confiabilidade não foi descrito a priori, foi descrito a posteriori, olhando os resultados dessas indústrias, da aviação civil, da
da indústria petrolífera, da indústria espacial, etc. Então, acho que o grande segredo é a gente trabalhar com essas 5 coisinhas aqui que tem nos conceitos de alta confiabilidade, que são a sensibilidade com as operações, quer dizer, estar sempre atento para pequenas variações que aconteçam, para poder corrigir essas pequenas variações e não poder causar dano mais grave. A preocupação com as falhas, não simplificar, por exemplo, essa falha que houve foi que eu não treinei bem as pessoas, eu contratei errado, etc. A diferença é expertise, sempre dizer que quem mais entende do assunto é quem tem que tomar a decisão no hospital e não o diretor. Resiliência, que talvez seja a mais potente das ferramentas, né, e a resiliência a gente pode considerar 3 aspectos, né, evitar que um dano aconteça, que uma coisa ruim aconteça, evitar que a coisa ruim se torne pior e fazer com que a coisa ruim que aconteceu se recupere. Então, resiliência, que tem esses 3 aspectos e é poderosíssima. E, por último, a relutância em simplificar. Não ser simples no que a gente faz e não ser simplista. Então, acho que aí está, no momento, no grau de conhecimento que a gente tem do que é a segurança do paciente no mundo, acho que trabalhar com organização de alta confiabilidade com isso, usando sempre ferramentas fortes para montar planos, não ficar em treinamento, já treinei, já orientei, vou montar um treinamento, não sei o quê. Não, construir um sistema que não conecte a linha venosa na dieta interal do paciente, só isso. Nunca mais acontece. Mas tem um aspecto da segurança, Todario, que nós fomos omissos durante esses anos todos. Os números são assustadores quando se fala de erro de diagnóstico. Que a gente fala muito pouco, isso vale até para nós aqui do IBSP, para você, a gente fala muito pouco de uma questão que é extremamente importante hoje. Para a gente ter uma ideia, né, o AVC, a sepse, a pneumonia e a trombose venosa são responsáveis pela maioria desses eventos. O AVC corresponde a 17,5 por isso. E aí, olha que interessante, Dario. A dor, o paciente infartado, ele tem um nível de erro de 1,5. Enquanto um abscesso na coluna, o erro chega a 62,5. Hoje, um dos grandes dilemas do sistema é porque hoje o paciente de AVC ele é muito caro no sistema porque ele chega muito tardio na coisa. Eu não tenho uma conscientização como eu tenho pro IAM, por exemplo, para a dor torácica. Como é que a gente muda isso nas nossas organizações? Como é que a gente faz aí, você que já teve várias experiências aí, como é que a gente encara essa questão do erro diagnóstico? Eu acho que são 2 grandes problemas nos hospitais hoje em dia, e as 2 coisas são associadas a erro diagnóstico. Um é o mais ou menos, né, quer dizer, não é literalmente erro diagnóstico. Primeiro é o erro diagnóstico propriamente dito. O paciente tem um AVC e eu considero que ele teve uma labirintite, dou uma injeção de Dramin, que agora está caro, e mando ele para casa. Esse é o erro diagnóstico mais clássico, né, e aí o cara volta 12 horas, 24 horas depois, com um quadro de hipertensão intracraniana por hipertensão por causa de edema de fossa posterior e acaba morrendo. E o segundo é o atraso de tratamento, que é não conseguir detectar no paciente que ele está com deterioração clínica, errar o diagnóstico nesse sentido, não enxergar a deterioração clínica e aí socorrer o paciente em um momento muito tardio.
Acho que esses dois problemas são prevalentes demais nas nossas organizações, e eu acho que a gente tem que arrumar mecanismos de trabalhar com isso. Eu acho que duas coisas são alvissareiras aí para o futuro, não sei se, tomara que próximo, que é o uso de inteligência artificial em medicina. Eu acho que é muito mais capaz que o ser humano em fazer detecções de deterioração clínica mais rapidamente, e também de corrigir erro diagnóstico, né? Interpretação de raio-x de tórax, por exemplo, a gente já sabe, né, que a inteligência artificial é muito melhor que o radiologista em encontrar lesões no tórax, né? Então, acho que é por aí. Acho que inteligência artificial é uma coisa que vai nos ajudar muito, se Deus quiser. Apoio à decisão clínica, e aí a gente tem muitas ferramentas de alta qualidade na Elsevier, na Wolfster Kluwer, são ferramentas muito potentes que podem ajudar a gente em apoio à decisão clínica, e mesmo, são caras, mas enfim, mesmo para quem não tem tantos recursos financeiros para conseguir bancar sistemas como esses, eu acho que protocolos bem desenhados, bem discutidos, usando conceitos que automatizem, por exemplo, automatizem pelo CID, automatizem pelos sinais vitais, os sistemas de prontuário eletrônico do paciente, eu acho que podem ajudar muito a gente a reduzir o dano no futuro. E usando com isso também os recursos. Dizem que tem um grupo aqui no Brasil que está trabalhando com chat GPT, inteligência artificial e medicina. Tomara que seja verdade, eu não li muito mais profundamente, mas acho que pode ajudar bastante. Mas eu acho que a inteligência artificial, eu tenho tentado estudar isso bastante, eu acho que vai ter soluções fantásticas. Primeiro que nós vamos botar isso nas escolas médicas rapidamente, porque o estudante, o futuro nosso no atendimento será alguém questionando. Eu já li no chat GTP, já fiz o diagnóstico, e o que você acha? Então, a abordagem vai ser muito... O que eu acho, Dario, que mais preocupa nesse sistema, vamos citar o exemplo da Suécia. A Suécia tem um sistema de prontuário eletrônico que ela trabalha desde 1976. Tem o maior banco de dados. Você vai me dizer que é pequeno, tem dinheiro. Mas dentro da sua especialidade, eu não sei se tu lembra, que teve um tempo em que alguém, após o stent e tudo, alguém falou que tinha uma técnica que você aspirava o trombo. Isso foi uma técnica que surgiu, e quando foi testada na Suécia, de repente, em poucos meses, tinha 1.000 pacientes tratados e que não teve efeito nenhum. Essa terapêutica, ela não foi para frente, ela morreu ali, em cima de um dado concreto. O que a gente discute muito no Brasil é a questão do dado, o quanto é confiável o dado que está lá no prontuário eletrônico, o tanto que esse dado está limpo, o tanto que ele é acessível. E a gente tem que incorporar esse dado, compartilhar esse dado com todo mundo, para que a gente possa evoluir. Esse talvez seja a grande dificuldade do sistema de saúde entrar com a inteligência artificial, porque o nosso dado é muito mal trabalhado. E inclusive a questão da leitura de linguagem em linguagem natural, né, uma coisa que eu achei que ia ser muito mais rápida a implantação de leitura de linguagem natural, e está demorando bastante. Existem sistemas de interatividade que já funcionam bastante bem, né, que estão funcionando fora, mas no Brasil ainda não teve um grande avanço. Tem uma plataforma, é uma plataforma bem interessante, não sei se todo mundo conhece, provavelmente não, é uma plataforma que chama Trinetics, e essa pode trazer uma grande contribuição
para a evolução da ciência. Ela é uma plataforma que é gratuita para os hospitais, então todos os hospitais podem se associar a ela gratuitamente. Na realidade, para vocês terem uma ideia, no grupo Cora, a gente gasta R$ 400 por mês com a Trinetics, que é um valor bastante baixo, só para manter um servidor funcionando, que ela coleta qual é a função dela? Ela é financiada pela indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica financia ela a se conectar a hospitais nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, inclusive, e ela vai no prontuário buscar dados de prontuário. Então, o que ela fornece? Ela fornece, por exemplo, dados de, olha, essa instituição de saúde, ela tem bastante casos de câncer de mama. Então, vale a pena você propor um estudo científico, laboratório X, vale a pena você propor um estudo científico para ela. E aí a plataforma Trinetics sai da jogada e o laboratório farmacêutico entra em contato com o hospital para ver se o hospital se interessa em participar do estudo. Então, essa plataforma tem uma quantidade de dados que é imensa. A gente está começando a usar isso, e provavelmente isso está crescendo no Brasil, né? Os grandes hospitais como o Oswaldo Cruz, o Einstein, o INCOR, o HCOR, todos estão fazendo parte dessa plataforma, e eu acho que é uma coisa que vai trazer muito conhecimento aí para frente, né? Porque é dado real, né? Eu quero saber, na minha instituição, se a droga tal eu posso padronizar, e eu vou lá e procuro, olha, quais são os resultados de padronizar essa droga, por exemplo. Qual a diferença entre eu ter alteplase e tenetoplase no acidente vascular cerebral, por exemplo, na trombólise do AVC? Eu acho que isso vai ser fundamental. A forma como a gente tiver dado, a gente vai poder realmente analisar melhor nossos resultados, né? Porque a gente precisa compartilhar esse dado. Por exemplo, será que a cirurgia robótica para a cirurgia de próstata é realmente eficiente? Será que diminui a disfunção erétil? Será que diminui a incontinência urinária? Isso Dizem que sim. Quê? Dizem que sim. Mas esse dado precisa ser mostrado, porque já tem gente com bastante experiência. Nós estamos falando aí já de anos, mas esse dado fica escondido nas instituições. Ele não é compartilhado. Ele não é feito. Aí a gente fica esperando muita coisa em trabalhos randomizados, duplos cegos, que demoram muito, e a gente não vê o impacto rápido dessas tecnologias, ou mesmo de outras simples, que a gente não adota porque falta o dado. Não, com certeza, se a gente usa raw data aí, que é o dado cru, o dado puro dos prontuários eletrônicos que estão no mundo inteiro, se a gente aprender a fazer isso com segurança, nossa, se a inteligência artificial conseguir fazer isso com segurança, vai ser uma maravilha. Eu acho que sim. Tem o Roberto Valente, está fazendo a seguinte pergunta, Dario. Hoje acreditamos que as 6 metas internacionais de segurança do paciente, ou seja, as pessoas sabem as metas, mas na prática poucos profissionais realmente realizam. Onde estamos errando? Falta entendimento? Falta rigor na cobrança da gestão? Meu amigo Robertinho, meu amigo Robertinho, eu acho que as duas coisas, falta entendimento e falta gestão. Eu acho que as pessoas não entendem. Gente, não existe nada mais básico e que mostrou maior evidência de redução de dano do que as 6 metas internacionais, são só 6. E a gente ainda patina em identificação do paciente, olhar uma pulseira, as pessoas não olham a pulseira, higienizar as mãos, que é coisa mais básica. Samuel Weiss, em 1850, já falava isso, né? Ele falava por motivo errado, o Pasteur ainda não tinha descrito as bactérias. Mas, enfim, ele falava que higienização das mãos salvava vidas. A Florence, com
com higiene no pós-operatório dos feridos de guerra diminuiu de 42% para 2% a mortalidade nos hospitais da Guerra da Crimeia. Então, gente, a gente precisa educar, e aí não é treinar, né? Porque treinar não adianta. Treinar, o conhecimento entra para um ouvido e sai pelo outro 15 dias depois. É educar, é comprometer. Eu sempre falo, e acho que o Robertinho já ouviu falar isso, que no componente de educação, a gente precisa ter 3 componentes, né? 2 componentes são fáceis e a gente faz direitinho, mas o terceiro componente é muito complicado. O primeiro componente é conhecimento teórico, fácil, tranquilo, tá cheio. O segundo componente é o componente prático, técnico, fácil, tranquilo, tá cheio. O terceiro componente é muito complicado, que é o compromisso intelectual, compromisso de coração das pessoas em fazer a coisa certa o tempo todo, né? O pessoal do HRQ diz uma frase interessante, que é assim, que eles comparam o que é acreditação hospitalar com o fazer o certo o tempo todo, né? Que você trabalhando com alta confiabilidade, você vai passar de cumprir os regulamentos e os requisitos das acreditações hospitalares para fazer tudo o tempo certo, de modo certo, o tempo todo. E aí, cumprir as normas regulatórias e cumprir os requisitos das acreditadoras vai ser um mero subproduto da tua operação. Ele é um mero subproduto, você sempre vai fazer, porque você faz tudo certo o tempo todo. É isso que a gente precisa passar para as pessoas, o compromisso de fazer tudo certo o tempo todo. Mas, por exemplo, vamos lá, você falar que vamos fazer o certo, tudo certo. Aqui é provocativo, doutor Dario. Pensar que você estaria tranquilo, mas vamos lá, o modo de fazer certo para passar um acesso venoso central é fazer por ultrassom, com ultrassom acompanhado. Como é que eu viabilizo isso? Para todas as organizações de saúde do Brasil? Sim. Isso é um problema. E aí, eu não sei te responder, tá? Você me provoca, mas pensa um pouco. Como que a aviação civil conseguiu colocar redundância em todos os sistemas dos aviões? Tudo é redundante, tudo. A única coisa que não era redundante era a válvula de Pitot, a medida da angulação da válvula de Pitot nos 737 MAX que andaram caindo por aí recentemente, né? E aí eles colocaram, não era na válvula de Pitot, perdão, era naquele mecanismo que vê o eixo de inclinação das asas. Olha o prejuízo que a Boeing teve em groundear, em colocar na terra centenas e centenas de 737 durante 2 anos para resolver o problema. Quanto que o governo brasileiro, quanto que as operadoras de saúde, quanto que os hospitais estão gastando de dinheiro à toa, tendo que usar torgena, tendo que usar medicamentos caríssimos para tratar uma coisa que é 100% evitável. Então, se as pessoas se conscientizarem de fato que eu tenho que fazer tudo certo o tempo todo e conseguir financiamento de alguma maneira para comprar um ultrassom, para passar catéter venoso central com ultrassom, eu acho que a gente vai ter muito resultado positivo no futuro. É uma coisa que a gente gasta dinheiro agora e recebe dinheiro no futuro. Mas a aviação civil fez isso, a indústria petroquímica fez isso, a indústria naval fez isso, a indústria química fez isso, a aeroespacial fez isso. Então, assim, os exemplos são cheios no mundo, né? E que fazer tudo o tempo certo o tempo todo
melhora os resultados financeiros. Por exemplo, não tenha dúvida que a farmácia clínica tem alto impacto na segurança do paciente, na melhoria da assistência e na redução dos custos. Hoje a gente consegue, a literatura já tem bastante evidência, né, mostrando que o resultado financeiro é enorme. Tá? Hoje a discussão é muito da intervenção fora do hospital, tem algumas discussões, mas mais acadêmicas do que... onde você tem a farmácia clínica, é nítido o quanto você melhora a assistência. Isso é uma prática bastante... Mas nós temos ainda aquela dúvida, será que eu preciso da farmácia clínica 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ou eu posso dar um jeitinho e dizer assim, sábado e domingo não, eu não preciso, à noite eu não preciso. Isso vai... No meu tempo tinha um nome isso daí, né? Que era gambiarra. Né? É o que a gente faz com o time de resposta rápida. A gente contrata o time de resposta rápida durante o dia direitinho e quando é a partir das 7 da noite para você... Fica o pessoal do PS, né? Vamos lá, já que é desafiador, vamos falar um pouco de EBITDA. O EBITDA das empresas aéreas é assim pequenininho, né? Aí muito baixo mesmo. O EBITDA dos hospitais, pelo menos dos grandes hospitais no Brasil, é lá em cima, né? Acima de 23%, 25%, né? Então, assim, e outro dia me falaram de uma grande rede aí, de uma rede que está no mercado que talvez tenha tido uma queda na qualidade da assistência, porque o foco estava só no EBITDA. Realmente, se a gente não se a gente não comprometer os nossos CFOs, né, o Chief Financial Officer, com o resultado da empresa, qual é o resultado da empresa? Qual é o principal resultado da empresa? O resultado da empresa é a segurança do paciente, o engajamento do paciente, é trazer o paciente, é fazer com que o paciente saia dos ambulatórios, dos hospitais, dos centros cirúrgicos, com o melhor tratamento possível. Talvez isso, se a gente conseguir fazer isso, e comprar um ultrassom para sempre ter um ultrassom para passar catéter venoso central, se você não tergiversar com a segurança do paciente na passagem de catéter venoso central, o teu resultado vai diminuir, porque você vai gastar 100 mil reais, sei lá, 150 mil reais no ultrassom, mas com certeza esse dinheiro vai voltar de volta em 2 ou 3 anos. Eu não sei qual é o payback, eu não calculei isso, mas não deve ser tão longo quanto 2 anos. E outra coisa, eu acho que você falou dos 6, o Robertinho falou das 6 metas internacionais. Elas são não negociáveis. Não negociáveis. Eu não posso, na minha instituição, tolerar que alguém não faça a identificação correta do paciente. Eu não posso tolerar que alguém na minha organização não higienize as mãos. Eu não posso tolerar. Das 6 metas, eu não posso tolerar que um resultado crítico não seja passado e que tenha feedback no resultado crítico. Então, se a alta direção do hospital se comprometer com isso, entender que as metas internacionais são não negociáveis... Mas, doutor Ail, vamos falar de algo que é bem interessante, que eu não tenho dúvida que na pandemia do Covid nós aprendemos a trabalhar e dar um resultado rápido. Não vamos falar do Brasil, que o Brasil é um caso à parte, né? Você tem 2,5% da população, morreu 700 mil pessoas, dos 7 milhões, você é responsável por 10% do óbito. Aqui houve muito evento adverso, muito atraso de tratamento, tudo aquilo que... Mas a pandemia nos mostrou que em poucos meses, quando eu já tinha uma padronização do antibiótico, do corticoide, da forma de ventilar, eu consegui reduzir. Foi uma grande experiência do ponto de vista de padronização e incorporação de prática. Você concorda?
E por que a gente Concordo. tem tanta dificuldade na segurança do paciente? Que a gente não divulga, né? A gente fica com isso pra gente. Eu vou te contar uma experiência que foi campeã. Eu estava no Anchieta ainda, na época, só no Anchieta. Eu cheguei em Brasília em 2021, né? No pico da primeira onda, né? Naquela 2020, 2020, no pico da primeira onda, que foi uma catástrofe, né? E aí, num dado dia, lá no final da tarde, o coordenador da terapia intensiva, na época, grande amigo meu, um cara campeão, o Eugênio, ele entra na minha sala chorando, dizendo assim, eu não aguento mais ver gente morrendo de infecção de corrente sanguínea e pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu saio do hospital à noite com o cara bem, e na manhã seguinte o cara tá morto, né? E eu falei, puta vida, é verdade, tá acontecendo isso mesmo. E aí a gente reuniu todas as forças do hospital, inclusive gente da ponta, né? Inclusive gente da ponta, técnico de enfermagem, enfermeiro assistencial. Sentamos e trabalhamos aí por, sei lá, um mês para PAV e para infecção de corrente sanguínea. E branco. Aquilo foi em maio, junho, não me lembro exatamente que mês foi. Em setembro, a gente passou o primeiro mês sem infecção de corrente sanguínea. E de setembro em diante, a gente teve novembro, que teve um caso, e depois o nosso próximo caso de infecção de corrente sanguínea foi em outubro do ano seguinte. A gente passou 12 meses sem um caso de infecção de corrente sanguínea na UTI adulto. Por que a gente conseguiu isso? Primeiro, porque houve comprometimento emocional das pessoas, aquele terceiro aspecto da educação que eu falei. Segundo, porque a gente incorporou tecnologia. Sem incorporar tecnologia, você não melhora o sistema. Sem incorporar inteligência artificial no que puder, sem incorporar apoio à decisão clínica no que você puder, sem incorporar melhora nos processos, criando funções forçadas, criando padronização, criando simplificação, você não consegue resultado. Se você não, além dessas, que são tecnologias, hein? Você criar essas coisas, são tecnologia, e colocar dispositivos que diminuam a incidência, por exemplo, pneumonia associada à ventilação forçada, à ventilação mecânica, a gente incorporou ventilação, aspiração subglótica, que reduziu medonhamente a infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Para isso, a gente teve que sentar no computador e estudar como é que eu fazia aspiração subglótica, o que eu precisava ter para montar a aspiração subglótica. Então, a gente foi estudar, foi pesquisar, foi ler e conseguiu implantar, e funcionou também. Ficamos um tempão sem... Aliás, pneumonia associada à ventilação mecânica, o resultado é melhor até que infecção de corrente sanguínea. Daria, é bastante interessante que você fala da prática. Isso é muito importante quando se fala de segurança, alguém passar um pouco como uma liderança, como uma pessoa que está em cargos de alta direção, consegue entender o problema e consegue conversar com a linha de frente. Então, já que a campanha, nós estamos já quase terminando aqui, tenho mais duas perguntas só para você, mas a campanha de engajando o paciente na segurança do paciente, eu estou falando que o padrão ouro dessa participação é colocar o paciente familiar na análise do evento adverso. Colocar ele realmente para discutir o evento com a família. A família entra lá no nosso protocolo de Londres com a gente, ele começa a participar das nossas reuniões. Como é que será que vamos ter coragem de ter esse padrão ouro ou não? Existe
um manual aí da Harvard University, dos hospitais da Harvard, que falam que o título do manual, isso é público na internet, gratuito, nem precisa comprar nada, que fala que when the thing go wrong, quando as coisas dão errado. E eles é um manual antigo, portanto, não é um manual aí do começo dos anos 2010, por aí, mas ele trata a comunicação de eventos adversos com a família, de disclosure e tudo isso, né? Eu sempre usei esse manual porque ele é muito útil, né? Mas ainda existe muita resistência dos advogados brasileiros em envolver diretamente os pacientes. Minha experiência aí de 22 anos de direção de hospital, na maioria dos casos, funciona do ponto de vista jurídico. Eu tive uma experiência numa grande empresa de saúde, eu não vou me lembrar os números exatos, tá? Mas eu vou te falar por ordem de grandeza. A gente tinha um custo de judicialização de processos contra hospitais nessa empresa, que era grande, tinha 21 hospitais. Aqui, quando você fala o número de hospitais, o cara já sabe quem é que você está falando, né? Mas tudo bem. Tinha 21 hospitais e gastava, em média, R$7 por paciente dia por ano em custos judiciais. E depois que a gente implementou uma política de disclosure mais assertiva, a gente passou a gastar R$1 por paciente dia de custos judiciais. Quer dizer, envolver a família, não só nos Estados Unidos, que já existe vasta literatura que mostra isso, né? Mas também no Brasil diminui a judicialização. Porque, gente, os advogados precisam entender isso. Não existe mais nada mais revoltante no mundo de que quando a família vê que houve um evento adverso, que foi cometido um evento adverso, e você fala, não aconteceu nada, com cara de tacho. É revoltante isso. Então, se você se associa à família, no sofrimento da família, no apoio à família, no auxílio à solução do problema, e se você é sincero e fala que vai melhorar, que vai tomar atitudes para que aquilo que aconteceu com o seu ente querido ou com o próprio paciente não vai ocorrer novamente, a família muitas e muitas vezes se compromete, com números, né? Fala de 7 para R$1 por paciente dia. Então, acho que a gente tem que trazer o paciente para discutir o evento adverso junto. Ele talvez não tenha conhecimentos técnicos profundos, mas ele percebeu o erro, tem que estar lá. Nossa última pergunta, doutor Dario, é uma pergunta que, como eu lhe conheço há muito tempo, eu não vou dizer quanto tempo, mas quando você era... Quando eu era menino, você já era famoso, então... você conversa, toda vez que eu converso com você, você tem o mesmo entusiasmo pela questão da segurança. Conta aí pra gente, do fundo do coração, o que motiva você a continuar com esse entusiasmo todo, em diferentes instituições que você teve lá que enfrentar o financeiro, enfrentar vários tipos de coisa durante esse período, mas o que mantém você motivado para que a gente passe isso para as pessoas que trabalham com segurança? Como é que se mantém 23 anos motivados por essa questão da segurança? Então, eu tenho, agora, esse ano, eu me formei em 87, né? Portanto, eu fiz 45 anos de formado aí. Dessa metade de tempo de formado, eu fui cardiologista, emergencista, intensivista, por muito tempo, né? Por 20 anos. Mesmo depois de assumir a diretoria de um hospital, eu continuei na assistência, trabalhando com paciente internado e tudo. E uma coisa que sempre me doía muito era ver pacientes sofrerem eventos adversos. Eu não tinha
na época, uma visão tão estruturada quanto eu tenho hoje, depois dos 23 anos de direção de hospital. Mas se a gente, olhando o paciente sofrer, por exemplo, Branco, vamos falar de uma coisa que a gente não falou ainda aqui, lesão por pressão, cara, lesão por pressão, que coisa dolorosa. Quanto sofrimento leva para o paciente? Quanto sofrimento leva para o paciente? Né? Quando a gente olha isso e a gente tem método, tem conhecimento científico, tem tecnologia, tem para poder reduzir isso, dá uma satisfação a você como médico, como provedor de saúde, mesmo com qualquer profissional, não precisa ser médico, não, nem ser profissional da área de saúde, mas você não causar dano ao paciente, ver que o paciente sai do hospital com a saúde recuperada, melhor, feliz, satisfeito, isso dá uma alegria, né? Dá uma tranquilidade de você chegar em casa, de você sentar no sofá, de você pegar um livro, de você ligar a televisão, ver um noticiário e ver que teu dia terminou e que você fez o melhor possível para isso, né? Então, acho que é isso, a paixão é disso, é de ver os doentes bem. Muito bem, doutor Dario. Nós não resolvemos todos os problemas da segurança, mas durante uma hora a gente conversou um pouco aqui de uma forma que é a proposta dessas lives que nós vamos ter aqui no IBSP daqui para frente. É uma conversa aberta, transparente e que a gente coloque um pouco o problema. Eu concordo que a gente progrediu muito, mas a gente ainda tem muito mais a fazer. Tá? A gente tem que continuar acordando, dizendo, hoje eu tenho que fazer um pouco mais, porque, na verdade, nós temos que convencer mentes e corações o tempo todo. Eu digo assim, muita gente pergunta o que eu faço, eu só converso o dia inteiro, converso para convencer as pessoas que o projeto é bom, que o projeto é viável, que é o certo a fazer, é isso que nos motiva. Mas muito obrigado pelo seu tempo, se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos pessoas que estão com a gente desde o início aí, e para a gente deixar na memória dessa primeira reunião aqui. Queria agradecer muito a você, Branco, a Karina, ao Lucas, por terem bancado esse esforço aí de levar o IBSP para frente. Vocês, de fato, estão fazendo diferença na segurança do paciente no Brasil. Existem outras instituições que também fazem, acho que tem algumas aqui. Mas parabéns, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, boa noite, tá? Espero que estejam... Se vocês gostaram, indique para os amigos para a próxima. Se não gostarem, indique para os inimigos, pelo menos vão ter um divertimento aí. Boa noite, muito obrigado a todos. Tchau, pessoal, obrigado.